Hoje em dia, a ciência moderna, aliada à física quântica, consegue nos trazer indícios sobre alguns conhecimentos que são transmitidos há milênios, de boca a ouvido, em locais conhecidos como escolas iniciáticas, ordens secretas e muito mais. Esses conhecimentos permitem, com simplicidade, um contato mais direto com os padrões que tecem a nossa realidade, a realidade do universo e de nós, como indivíduos. Abordaremos alguns deles durante o percurso de nossos estudos. Trabalharemos principalmente com estes princípios: princípio da vibração, princípio do ritmo, princípio de causa e efeito, princípio da correspondência, princípio da polaridade e o princípio do mentalismo. Vibração. Nada está parado, tudo vibra, tudo se move. Ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Em suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas e o ritmo é a própria compensação entre elas. Causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. O acaso nada mais é que o resultado de uma causa desconhecida. Correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está dentro é como o que está fora. E o que está fora é como o que está dentro. Polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Igual e desigual são a mesma coisa. Mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Podemos passar horas discutindo sobre estes princípios, com percepções profundas sobre toda a nossa existência. A seguir, vamos mergulhar mais a fundo nesses pontos, avançando um pouco mais em direção ao caminho do autoconhecimento. Desde sempre, a ciência trabalhou para entender a realidade física do universo. Em 1960, Donald Glaser inventou um aparelho chamado Bubble Chamber, ou a câmara de bolhas. Através desse experimento, ao qual lhe rendeu um prêmio Nobel de Física, Glaser pôde investigar que a matéria, assim como a conhecemos, é formada por uma incessante onda de partículas subatômicas, vibrando e se movendo por espaços tão pequenos que nossa mente não consegue abarcar. Evoluindo um pouco mais, por algumas décadas, temos o CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo. Em sua trajetória, resumidamente, os cientistas estudam o que se chama de bóson de Higgs, uma partícula primordial que seria a origem de toda a matéria existente, que mantém o universo coeso e existindo. Esse fenômeno também é chamado de partícula de Deus, pois é a origem de todo o mundo físico que conhecemos, fazendo com que toda variação de matéria existente saia desse fenômeno, adotando vibrações específicas que fazem com que existam os diversos estados da matéria: sólido, líquido, gasoso, radiante, plasmático, etc. Precisamos fazer uma pausa. Vamos mentalizar o que é matéria. Todos nós sabemos, mas não temos a noção de sua grandeza quando passamos despercebidos por esse conceito. Tudo que existe no mundo físico é matéria. Sólido, líquido, gasoso, radiante ou plasmático. Absolutamente tudo é matéria. Em nosso aspecto pessoal, como indivíduos, falamos de nosso corpo, o nosso aspecto físico. É o nosso veículo mais evidente, percebido prontamente por todos os nossos sentidos. No âmbito superficial, podemos nos mover e agir de acordo com nossas vontades. Porém, no âmbito interno, todos os nossos órgãos funcionam além do nosso controle, além do nosso pleno conhecimento. Indo mais a fundo, descendo a planos mais sutis, não temos nenhuma ideia das inumeráveis reações bioquímicas, genéticas e moleculares que acontecem constantemente em nós. Indo ainda mais fundo, nosso corpo é um aglomerado de partículas subatômicas e espaços vazios, sendo que nem mesmo essas partículas subatômicas são completamente sólidas. Assim, como comprovou Glaser com a câmara de bolhas, o tempo de vida de cada uma dessas partículas subatômicas, que compõem a realidade física de nosso corpo e de tudo que existe, não é maior do que 1 trilionésimo de segundo, 0,00000000001 de um segundo. Como um influxo contínuo de partículas subatômicas, elas aparecem e desaparecem, seguindo uma vibração específica, um ritmo específico. A vibração é o que define o aspecto da matéria: sólido, líquido, gasoso. O sólido, ele tem diversos aspectos vibracionais. Isso pode afetar ainda outras qualidades da matéria. O ritmo determina o aparecimento e o cessar, o fluxo da existência. Seja através da ciência moderna ou da tradição milenar, fato é que hoje sabemos que todo o universo material é constituído de substâncias indivisíveis, subatômicas, constantemente surgindo e desaparecendo. E o nosso corpo, que tão insistentemente chamamos de eu ou meu, nada mais é que um fenômeno impermanente.
uma massa formada por um constante movimento de aparecer e desaparecer de partículas subatômicas. Aqui começamos a entender outro princípio, abordado anteriormente, a polaridade. Em seu âmbito mais simples, podemos pensar em bem e mal, quente e frio e coisas assim. Mas a polaridade é algo muito mais profundo e que precisa ser analisado de maneira muito mais específica. Todo o nosso universo, de acordo com as últimas descobertas científicas, é formado pelas mesmas partículas que se diferenciam por seu estado vibracional e outras variantes. O que proporciona essa mudança de estado de padrão? É o coeficiente entre energia e consciência. Isso pode parecer algo místico, mas está bem longe disso. As partículas mais rudimentares de elementos mais simples possuem mais energia que consciência. São padrões que podem existir há milhões de anos, porém estão em uma marcha evolutiva mais lenta. Já as formas de vida mais complexas são formadas de partículas com mais consciência, com mais vivência, com um maior acumulado de transformações e mutações genéticas. Isso é evolução. E como ocorrem essas transformações ou mutações? Através da experiência. É como a lei da evolução. Estamos constantemente nos adaptando ao ambiente externo que vivemos. Evoluímos através da nossa capacidade de perceber o ambiente, compreendê-lo e, através da consciência, seja superficial ou profunda, nos adaptar, transformar e, consequentemente, evoluir. Esse é o caminho de tudo que existe, da matéria mais grosseira até nossos sentimentos, pensamentos e tudo mais. A gente já aprendeu sobre a impermanência das coisas, mesmo as mais sólidas. Agora, se aquilo que julgamos mais coeso e imutável, o nosso corpo físico, é um fluxo contínuo de mudanças, imagine nossos pensamentos e sentimentos. São mais voláteis e variáveis do que conseguimos perceber. E por puro desconhecimento, acabamos achando que aquilo que pensamos e sentimos em determinado momento é uma realidade absoluta, uma verdade imutável. Isso é muito perigoso. É daí que surge a ignorância e algo ainda mais alarmante, a falsa ideia de conhecimento. Essa é a causa de todo o nosso sofrimento, individual e coletivo. Lembra de um documentário do National Geographic que você viu há algum tempo na TV? Tinha uma gazela se alimentando tranquila e serena. De repente, uma leoa a localiza e a escolhe como presa. Começa a se aproximar sorrateiramente. Assim que a gazela percebe a aproximação de uma ameaça bem real, que poderá em questão de minutos extinguir a sua vida, começa a fugir. Em uma velocidade alucinante, varia o percurso para alcançar a leoa, que a persegue de maneira implacável. O coração da gazela bate de maneira extremamente acelerada, permitindo a energia necessária para a corrida. Caçador e caça seguem correndo em um ritmo frenético, até que em determinado momento a leoa se aborrece e desiste de perseguir a gazela. Ela pode nem estar com tanta fome assim ou avista uma presa que considera ser mais fácil de capturar. Então a leoa diminui o ritmo da corrida e muda de direção, indo para outro lugar, mais distante da gazela. Imediatamente ao perceber que o predador não oferece mais risco, a gazela continua seguindo adiante, porém num ritmo mais lento e calmo. Assim que avista a inexistência de risco, para em um local rico em alimentos e continua fazendo a mesma coisa que fazia antes, se alimentando calmamente, como se nada tivesse acontecido. Imagine se isso tivesse acontecido conosco. Ficaríamos completamente apavorados, pensando em diversas catástrofes possíveis, em como ficariam as pessoas que dependem de nós, caso tivéssemos morrido, ou em como teria sido doloroso ser pego pelo predador, em como sentimos medo, como essa experiência nos traumatizou, como precisamos estar em um local melhor e mais seguro, etc, etc, etc. Por que isso acontece com a gente? Porque a mente humana é mais sofisticada que o cérebro animal. Isso implica em milhares de questões positivas, mas algumas negativas. A parte mais arcaica do nosso cérebro é chamada de amígdala cerebral. É ela que nos mantém alertas, nos proporciona a percepção de perigo. Ela se desenvolveu no tempo em que precisávamos de fato caçar para sobreviver e, ao mesmo tempo, éramos caçados por predadores maiores. É graças a essa parte do nosso cérebro que estamos vivos até hoje e que a raça humana conseguiu se perpetuar desde os primórdios de sua existência. Mas, ao mesmo tempo, esse mecanismo é uma armadilha na maioria das vezes, considerando o padrão de vida que temos hoje em dia. Iremos sempre comparar o que vivenciamos com outros acontecimentos, oriundos de nossa memória. Ao mesmo tempo, começamos a criar cenários futuros que são influenciados pela qualidade de nossos sentimentos no momento e que acabam sendo parciais e limitados. Tomamos esses pensamentos e emoções como verdades absolutas e nosso corpo reage à ameaça criada pela nossa mente da mesma maneira que reagiria a um perigo físico. Ele aumenta nosso batimento cardíaco, nossa respiração fica mais rápida e curta, nossas pupilas se dilatam e mais de umas centenas de processos físicos, em maior ou menor escala, passam a acontecer.
Imediatamente, nos desconectamos da realidade e passamos a viver em um cenário anímico que acontece dentro da nossa mente e é alimentado pelas nossas emoções. Isso se dá por pura ignorância da dinâmica oculta de nossa alma, o conjunto de mente e emoção. Isso é um fluxo de energia, energia bruta, que acaba impulsionando a construção de nossa realidade física, uma vez que não levamos consciência ao fato e não soubemos como agir, passamos a reagir aos nossos cenários anímicos criados. A partir desse momento, construímos uma realidade limitada e fadada a trazer sofrimentos, tristezas e decepções maiores que o necessário. Internamente. Falando somente em um âmbito introdutório e superficial, aceleramos nosso metabolismo, forçamos as funções cardíaca e respiratória, causando uma série de ações derivadas. Retraímos músculos e articulações com tamanha força e tensão que criamos dores e lesões, gerando problemas posturais e de movimento. Externamente. Quando isso acontece, acabamos tomando decisões precipitadas e impulsivas, gerando situações extremamente estressantes e desgastantes, criando novos problemas e aumentando os pré-existentes. A questão da energia e consciência é o que molda a nossa vida, nossa realidade e a realidade externa. Isso influencia toda a nossa existência, bem como o mundo em que vivemos. Por que será que a sociedade de hoje está tão caótica, violenta, incompleta e infeliz? Porque não compreendemos a nós mesmos. Logo, como poderemos criar um mundo melhor do que o que vivemos? Lembra das leis da natureza? O princípio da vibração, o princípio do ritmo, o princípio de causa e efeito, o princípio da correspondência, o princípio da polaridade, o princípio do mentalismo. Tudo vibra e nós fazemos tudo vibrar através de nossa mente e emoções, gerando nossa realidade interna e externa. Tudo tem um ritmo, as partículas subatômicas vêm e vão, assim como nossos pensamentos e sentimentos. Tudo tem uma causa, seja uma dor física ou uma situação em nossa vida. Tudo, como causa, se origina em nossa alma e se projeta como efeito em nossa vida, em nosso corpo, etc. Logo, como versa o princípio da correspondência, o que está fora influencia o que está dentro. E o que acontece dentro de nós influencia a nossa vida externa, através do coeficiente de energia e consciência, que é a polaridade. O universo é mental, tudo é mental. Todo o universo é uma grande mente pensante e, ao mesmo tempo, é afetado pela nossa mente e a mente de todos os seres humanos.